Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís Souza, sou psicóloga clínica. Estou muito feliz de participar de novo do Jornada Emocional de 2025 e vamos fazer hoje esse workshop sobre depressão ou cansaço. Como a gente pode saber a diferença? Estou cansado, eu estou deprimido. Tem gente que às vezes fala, Thaís, eu estou cansado há tanto tempo, há tanto tempo que eu ando cansado que eu nem sei mais se eu estou deprimido, se eu estou cansado mesmo, se eu estou esgotado. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa diferença e saber quando que você precisa buscar ajuda. Se você não fala que você está cansado, né? Provavelmente você já ouviu alguém falar e ouve alguém falar, né? Nossa, estou cansado, estou esgotado, estou exausto. Às vezes as pessoas até falam: Nossa, eu dormi, parece que eu não dormi. Passei o final de semana, parece que eu precisaria de outro sábado e domingo para descansar, né? Então a gente tem vivido essa exaustão coletiva que a gente chama, né? Que é essa questão de a gente viver num estresse, viver num cansaço que parece que não passa, que parece que não melhora, né? E que parece que a gente tem que dar conta cada vez mais de mais coisas. Então, por que isso? Algumas pessoas até falam, mas Thaís, olha, se a gente pensar nos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, eles também trabalhavam, eles também tinham casa para cuidar, tinham família, tinham filhos, né? E estavam lá sobrevivendo a isso tudo, e vivendo e descansando, né? Mas parece que hoje é diferente. Por quê? Então, a gente tem hoje uma sociedade que colabora muito para isso, né? Além de nós mesmos colaborarmos com essa sociedade na qual estamos inseridos. Então, por que estamos exaustos? A gente hoje tem uma hiperprodutividade como valor central, ou seja, quanto mais eu faço, quanto mais coisas eu dou conta ao mesmo tempo, melhor eu sou visto, melhor eu sou vista, né? Então, aquele que consegue, aquela mulher que consegue, por exemplo, cuidar da casa, cuidar dos filhos bem, cuidar da própria alimentação, se exercitar, trabalhar fora e fazer tudo muito bem feito. O homem que consegue administrar realmente muitas coisas, inclusive tem a rede social, administra a rede, fora a questão profissional lá. Então, realmente muitas coisas, né, que a gente dá conta hoje e que é visto como algo muito bom. E é interessante a gente perceber que há uma característica de não estarmos satisfeitos com as coisas que a gente consegue, né? Eu consigo e eu preciso de mais, de mais, de mais, de mais, né? Ou se eu só faço só uma coisa ou outra, eu estou sendo improdutiva, eu preciso de fazer mais coisas ao mesmo tempo para que eu tenha uma validação, seja de outras pessoas ou seja de mim mesmo, né? E isso faz com que, um segundo ponto aí, a gente tenha uma atitude de comparação constante. Se tem outras pessoas funcionando dessa forma, eu preciso ser igual a elas. E é interessante que a gente não se compara com quem faz menos. A gente se compara com quem faz mais, né? Então, nossa, ela tá dando conta de tudo, eu também tenho que dar. Nossa, eu tô deixando isso daqui falhar, né? Gente, a gente não consegue segurar todos os pratos ao mesmo tempo. Tem algum que vai cair, tem algum que eu vou ter que deixar para buscar depois, né? Mas a gente quer ficar ali, né? Conforme a gente vê outras pessoas funcionando, apesar da gente não saber também de algumas outras falhas dessas pessoas, né? Há também uma incapacidade de pausar sem culpa, né? Antigamente, você se lembra? As pessoas às vezes sentavam, às vezes quando eu vou em algumas cidades mais do interior aqui, eu ainda vejo numas casinhas, né, mais simples, de beira de rua, as pessoas sentadas ali, batendo um papo, numa cadeirinha ali fora, né? E quando que você vê hoje, né? Quando você para conversar com seu vizinho, geralmente é só oi e tal, conversa de elevador ali na correria, oi, tchau, bom dia e tal, né? Então, essa incapacidade de pausar, né? Tem muitas pessoas que falam para mim, Thaís, olha, eu não consigo parar, porque quando eu paro, eu me sinto mal, eu me sinto improdutiva, inútil, como se eu tivesse que estar ali, né, fazendo alguma coisa e eu volto então a fazer. Ou eu fico ali, mas a cabeça não está ali, né? A fadiga decisória, muitas decisões para serem tomadas ao mesmo tempo. E nisso o celular também tem culpa, né? Os smartphones aí, porque a gente recebe notificações, a gente recebe mensagens instantâneas o tempo todo e a gente tem que estar ali, né? Apago, não apago, respondo, não respondo, respondo o que agora, para quem, o que eu vou fazer,
que eu tenho que decidir, né? Há uma questão também aí, né, pensando em pais e filhos, que hoje há uma tendência dos pais de abarcarem muitas responsabilidades dos filhos, que antigamente eram dos filhos, então ficam muito sobrecarregados enquanto a criança está ali, né, sem uma utilidade em casa, sem participar de tarefas. Então, é realmente um cansaço de decisões, de escolhas, como é que eu vou dar um castigo, dar uma consequência, como é que eu vou disciplinar, como é que eu vou, né, cuidar de mim. E então muitas coisas para a gente decidir ao mesmo tempo. Então, qual a diferença entre cansaço e depressão, né? O cansaço melhora com o repouso. Você dorme, acorda descansado. Na depressão, ela não melhora com repouso. Eu repouso, eu durmo, mas eu continuo sem energia, eu continuo com fadiga, né? Eu continuo sem motivação. No cansaço, o meu interesse se mantém pelas coisas, né? Eu tô cansada, mas eu posso pensar, ai, que bom que hoje à noite eu vou me encontrar com o pessoal, com os meus amigos, que bom que tá chegando o final de semana, eu vou poder fazer isso ou aquilo, né? Ou, ai, tá chegando as férias, eu vou viajar. Então, os interesses se mantêm. Eu tô cansada agora, mas eu sei que tem coisa boa por aí. E na depressão é uma perda de interesse. Eu não consigo me motivar com essas coisas. Eu não consigo me motivar pensando em coisas que antes, se eu pensasse, me fariam bem. Hoje eu não consigo. No cansaço, os relacionamentos continuam ativos. Ou seja, eu posso estar cansada em um dia ficar mais em off, né? Ficar mais ali descansando e tal, mas eu não me isolo das pessoas. Eu continuo gostando. Lógico que tem diferenças aí, né? Pessoas mais sociáveis, menos sociáveis e tal, mas eu gosto de estar com a minha família, com os meus amigos. Na depressão há um isolamento social. Geralmente eu me sinto um peso para as outras pessoas, sinto como se realmente aquilo não me fosse acrescentar em nada, não no sentido orgulhoso, mas no sentido de eu vou para lá para quê, né? Vou estar todo mundo bem, sorrindo, e eu vou estar mal, eu vou me sentir pior ainda. É melhor eu ficar aqui. O cansaço geralmente tem uma causa identificável. Nossa, eu passei uma semana de prova, cara, eu tô cansado, né? Ou, puxa, varei 2 noites aí em claro, né, para terminar um trabalho, então tô precisando descansar. Né? Na depressão, ela pode surgir sem uma causa clara. É até comum que alguns pacientes venham e falem, Thaís, eu tô me sentindo meio deprimido, não sei se é depressão e tal, e a gente vai trocando umas ideias com relação a isso, mas a pessoa às vezes fala, é comum eu ouvir, puxa, olha, eu tenho uma família legal, meus filhos são bacanas, eu tenho um emprego que eu gosto, e ela vai listando ali algumas coisas positivas, né, da vida, e ela fala, eu não sei por que eu estou me sentindo assim. Eu tenho essas coisas, está tudo funcionando bem, por que eu estaria assim? Então, sem uma causa clara, né? Essa falta de clareza a respeito de um motivo para aquilo. O cansaço não altera muito o nosso humor, né? De forma persistente. Pode alterar ali no momento que a gente está cansado, a gente fica mais irritado, né? Mais, às vezes, pavio curto e tal. Mas depois eu tô melhor, depois que eu descansei. Na depressão eu tenho um humor deprimido mais constante. Eu durmo, eu descanso fisicamente, mas eu continuo sem energia, triste, irritado, mal-humorado, né? No cansaço, o sono ajuda. Geralmente até a gente fala, né? Nossa, dormi igual uma pedra aqui. Nossa, eu tô renovado. E na depressão, geralmente há uma desregulação do sono, ou para mais ou para menos, mas geralmente quando é para mais é um sono diurno, né? E o sono noturno às vezes é atrapalhado. Então eu ouço muito de alguns pacientes falando: eu acordo 3 horas da manhã, 4, Thaís, eu não consigo mais dormir. Então tem esse sono desregulado. O cansaço é temporário e a depressão é persistente, né? Como a gente já falou. No cansaço também há uma concentração preservada. Eu realmente, depois de um final de dia de trabalho, depois de um final de dia de estudo, eu tô mais cansada mesmo. Então eu vou reter menos. Eu vou precisar de uma noite de sono para no dia seguinte voltar a estudar, voltar a trabalhar bem, render e tal. Mas na depressão, mesmo com um descanso, a minha concentração, a minha atenção, o meu rendimento não são os mesmos.
Eu pego um livro para ler no dia seguinte, leio ali um parágrafo, 2, uma página, e a sensação é que, nossa, não entendi nada, vou ter que ler tudo de novo. No cansaço há uma esperança preservada, que é a questão do interesse que se mantém, que eu falei, né? Então eu penso, nossa, eu tô cansada, mas ai, que bom que as férias estão chegando, vai ser tão legal, eu tenho o que esperar. E na depressão há uma falta de esperança. Parece, a sensação é que eu nunca vou sair disso daqui que eu tô sentindo, isso nunca vai passar e eu não tenho o que esperar. Então, essas são as principais diferenças entre cansaço e depressão, né? Isso aqui, gente, não é um diagnóstico, mas é apenas algumas diferenças que a gente pode pensar para ter um início de clareza a respeito da onde a gente se coloca aí na nossa vida, tá bom? Da onde a gente se encontra. O que fazer então com cansaço? Eu vou falar o que a gente pode fazer com cansaço e o que a gente pode fazer com a depressão, porque são questões diferentes e a gente pode pensar em ferramentas diferentes aqui de como lidar com essas situações. Para uma pessoa cansada é muito importante que ela respeite os limites dela. Observar os limites é uma coisa que às vezes a gente não faz. A gente passa batido, né, no automático sobre a gente mesmo, sobre nós mesmos, né? Então por exemplo, você chega cansado, chega em casa, continua fazendo um monte de coisa e tal, até despencar na cama, né? Reconhecer os limites, respeitar os limites é, por exemplo, você às vezes pensar, puxa, hoje eu tô realmente muito cansado. Talvez eu tenha que dizer não pro meu filho quando ele vem me convidar para brincar. Filho, desculpa, hoje não vai dar, eu estou muito cansada. Ou eu precise reconhecer o meu limite e pedir ajuda. Gente, preciso de ajuda aqui nisso, por favor. Eu também quero descansar aí igual vocês. Então, me ajudem aqui na cozinha, me deem uma ajudinha lá no quarto de vocês, enfim, né? Então, é reconhecer o que você precisa, qual a sua necessidade, que limite você precisa estabelecer ou que ajuda você precisa pedir para que você possa descansar também. Nem tudo precisa ser feito hoje. Às vezes também você vai poder deixar alguma coisinha de lado, né? Porque nem tudo é prioridade. Desconecte-se por um tempo. Então, você ficar longe das telas, redes sociais, notificações, isso tudo cansa o nosso cérebro, né? É a fadiga decisória que eu comentei. Então, desconecte um pouco, intencionalmente, né? No nosso automático, geralmente a gente não desconecta. E aí eu tô falando de desconectar aparelho mesmo, né? Celular, smartphones, mas também desconectar a cabeça. Às vezes, intencionalmente, a gente tem que parar e pensar, tá, tô aqui com os meus amigos, aqui com a minha família, aqui no meu banho, vou pensar no meu banho ao invés de pensar em outras coisas, né? Ai, que cheiro bom, que sensação boa da água quentinha, sabe? Isso é se desconectar, é você estar presente no lugar onde você está, no ambiente em que você está. Pense nisso. Dormir com qualidade. Dormir com qualidade não é dormir 8 horas por noite. Tem gente que dorme 8 horas por noite, mas vai dormir 1 hora da manhã. Já perdeu as primeiras horas muito importantes de sono. A gente deveria dormir ali por volta das 10. Tem gente que dorme 8 horas por noite, mas 1, 2 horas antes estava ali com o celular, né, aquela luz no rosto e que também altera a qualidade do sono. Então é importante você estabelecer ali momentos, horários fixos para dormir e ter um ritual noturno, né? Deixa o abajurzinho ligado, sem celular, né? Toma um banho quentinho, morninho, conversa com quem está ao seu lado ao invés de ficar olhando o celular, vai lá com o filho, lê um livro com ele, né? Faça algumas coisas que possam te ajudar. Respire profundamente. A gente respira curto, né, na correria do dia. É como se a gente respirasse igual um cachorrinho cansado, né? Lógico que eu estou exagerando, né? Mas se você perceber um bebezinho dormindo, você vai ver que quando ele está respirando, ele está com a barriguinha subindo e descendo, né? Essa é a respiração diafragmática, que é o inspirar lentamente, expirar lentamente, né? E isso faz com que a gente tenha essa tensão aliviada. É como se a gente dissesse para o nosso corpo: ei, calma, tá tudo bem, né? Então, faça isso intencionalmente. Várias pesquisas científicas mostram, inclusive, como que técnicas de respiração podem ajudar a cortar a crise de pânico, de ansiedade. Movimente o corpo, então caminhar, alongar por 10 minutos, dá uma pausa no seu trabalho, vai lá tomar uma aguinha, vai dar uma voltinha, levanta um pouquinho, isso é importante para você não ficar ali com foco, né,
4 horas seguidas no trabalho, é importante você se dar uma pausa para você ajudar você a ter uma concentração, inclusive maior quando você voltar. Diga mais não, então você precisa perceber se você é uma pessoa que, como eu já falei anteriormente, pode abarcar muita coisa, né? Dar conta de muita coisa que poderia ser às vezes compartilhada ou realmente reduzidas, né? Reduzir compromissos, priorizar o que importa. Então, pense nisso. Há momentos da nossa vida, os momentos mais estressantes, mais cansativos, que a gente precisa colaborar com a gente. E uma colaboração é, às vezes, reduzir compromissos, acrescentar algumas coisas positivas para a gente no dia. Encontre um hobby também. Muito interessante que para algumas pessoas eu pergunto, e aí, qual é o seu hobby? O que você tem de lazer? De lazer, a pessoa pensa, e ela não tem uma resposta para me dar. Eu falo, não sei, Thaís. Mas olha, eu já tive lá quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, eu gostava de fazer isso, aquilo e tal. Então, geralmente eu falo, traz um hobbyzinho para cá agora, por favor, para a sua vida atual, né? É importante porque você tem um momento fora do foco das outras coisas, concentrado em uma coisa legal, uma coisa divertida para você, uma coisa desestressante. Então, capricha nisso daí, tá bom? Agora, o que fazer com a depressão? Um primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é a busca de ajuda profissional, e eu sei que algumas pessoas pensam, Thaís, buscar ajuda profissional, eu vou estar ali conversando com alguém. Eu posso conversar com meu esposo, com a minha esposa, com o meu melhor amigo, e realmente pode, é muito bom para que você consiga desabafar, né, e ter o apoio deles, mas a escuta profissional é uma escuta diferente, é uma escuta que ajuda você a identificar pensamentos, maneiras de se comportar, atitudes que colaboram para esses sintomas aparecerem, para essa depressão estar aí, para o cansaço ser extremo. O que tem acontecido? Quais formas de você pensar, de você sentir, de você agir, de você se comportar que está colaborando para você ficar mal? Então a gente vai trabalhando em cima disso e ao mesmo tempo o que você vai poder fazer por isso, né? Então é uma escuta especializada, preparada e que te ajuda a não somente a você ter um desabafo, né, um alívio, mas também a pontuar algumas questões que seriam importantes para a sua mudança. Não se isole, é muito importante você manter contato com pessoas importantes para você. As pessoas que amam você vão se sentir bem ajudando você, por mais que você se sinta um peso para elas. Evite tomar decisões durante a crise. É muito comum que às vezes as pessoas queiram, eu vou sair desse trabalho, não estou tendo motivação para ir, eu acho que eu nem mais gosto desse trabalho, né? Por quê? Porque os pensamentos, as emoções no momento da depressão estão realmente negativos, pessimistas, e a gente não consegue nesse momento encontrar caminhos para algumas dificuldades, né? Às vezes até relacionamentos, vou terminar com esse relacionamento aqui, calma, segura firme aí, aguenta um pouquinho, deixa você melhorar, muito provavelmente depois você vai ter um outro olhar para essas questões. Então, contente-se com o básico que você consegue fazer por essas questões nesse momento. Ajude alguém. Muitas pesquisas científicas mostram essa relação entre a melhora dos sintomas depressivos com a ajuda, né, com trabalhos voluntários. E que podem ser trabalhos pontuais, podem ser coisas pequenas, ligar para alguém que você sabe que está precisando também, que está passando por um momento difícil, que está no hospital, sei lá, ou, né? Então, ajudar em alguma coisa na igreja. Quando a gente ajuda alguém, a gente tira o foco do que a gente está sentindo, que é normal na depressão, na ansiedade também, foca em outra coisa e isso produz na gente um senso de utilidade, de propósito, e o propósito está ligadinho ali com a esperança, né? Então, é muito importante ter o comportamento altruísta, que melhora a nossa saúde e promove a sensação de utilidade. Crie metas reais para você. Às vezes, a pessoa que está um pouquinho melhor na depressão, ela pensa assim, tá bom, então eu quero me ajudar a melhorar aqui. Então, eu vou realmente começar a partir de amanhã a fazer isso, aquilo. Ou então, são pessoas muito carrascas consigo mesmas, né? E que pensam, não, você tem que fazer, olha, que negócio é esse, né? Você não está funcionando como antes, tem que funcionar. Você vai fazer isso, aquilo. Então, crie metas. É melhor você fazer algumas poucas coisas funcionarem
do que criar metas grandes que você não consiga atingir e você permanecer frustrado. Então pense aí do que você gostaria de fazer ou de voltar a fazer. Pense em uma, duas coisas, coloque isso em prática, depois você coloca outra, para não se frustrar e, pelo contrário, você se alegrar com seus avanços e eles proporcionarem aí uma melhora para você. O exercício físico é muito importante, muito mesmo, porque ele produz hormônios importantes para a nossa sensação de bem-estar, como serotonina, dopamina, endorfina, né? Então, pense em uma atividade que você goste de fazer e mesmo que você tenha que ir fazer intencionalmente não estou com a mínima vontade, mas eu vou porque eu sei que vai ser bom para mim, vou mudar a roupa, vou lá, faço 5, 10 minutinhos hoje, amanhã de novo, depois talvez aumente para 15 e tal. Nem pensa no amanhã, pensa no hoje, né? É muito importante você se exercitar. Cuide dos seus pensamentos. Na depressão, logicamente que vamos ter pensamentos pessimistas e negativos, né? Eu não presto para nada, isso nunca vai melhorar, as pessoas não gostam de mim, eu sou um peso para os outros, a vida é horrível, né? Então, diante desses pensamentos, a solução não é mudar esses pensamentos para os mega positivos. A vida é maravilhosa, eu realmente faço tudo muito bem, todo mundo gosta de mim. Não. É pro realista. Algumas pessoas gostam, outras não gostam, mas, puxa, eu tenho pessoas que gostam de mim. Eu não presto para nada. Não, eu não estou realmente fazendo as coisas que eu fazia antes, mas eu estou conseguindo fazer algumas. Então, é você se tratar como você trataria um amigo que estivesse na sua posição. Aumente a sua autoconsciência. Isso significa você conhecer mais sobre você. Pensa em quem você foi, em quem você é, quem você quer ser, né? Puxa, eu estou deprimido. Por que eu tô assim, né? O que aconteceu na minha vida? Quais foram as histórias da minha vida? Como é que eu lidei com elas? Quais são padrões de comportamentos meus? Eu tive perdas importantes? Então é você ir vasculhando um pouquinho mais sobre você para aprender a pensar em algumas coisas, a sentir algumas coisas que talvez você possa não ter sentido e a perceber aonde você quer chegar, o que você precisa ajustar, o que você precisa mudar. É muito importante que esse exercício seja feito para que você possa tomar parte nessa responsabilidade de te fazer feliz, de te fazer bem. E Jesus fala, né, em Mateus 11:28, ele falou: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele é o teu Criador, ele é a fonte de vida. Ele vai te dar essa vida de novo, ele vai te dar o descanso, né? Ele promete aí: "Eu aliviarei." Pode ser que essa alegria não seja instantânea, mas ele vai dar o colo, ele vai dar o sustento, ele vai dar o alívio. Então vá até ele, busque ele. Ele prometeu que se você estivesse cansado, sobrecarregado, exausto, deprimido, ele te ajudaria. Eu espero que você possa se sentir ajudado com esse texto de Jesus, com essas ferramentas que eu coloquei aqui, e que você realmente, ao colocá-las em prática, possa sentir uma qualidade de vida, na vida social, na vida emocional, física, espiritual. E, precisando, pode entrar em contato comigo através do Instagram @psicologiaemcasa, e eu estarei pronta para te ajudar. Um abraço, até lá.